Eu tenho uma palavra, eu queria muito que você alimentasse no seu coração expectativa pelo que vai ser falado, pelo que vai ser ministrado. Eu creio que os temas que serão abordados vão ser muito libertadores para muitos aqui. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas 5. Vamos lá? Lucas, capítulo 5. Lucas 5, 27. O tema que eu queria trazer hoje é: deixe ir, para ganhar tem que perder. Deixe ir, para ganhar tem que perder. Gente, ninguém gosta de perder, é ou não é? Nem no par ou ímpar, meu irmão. Par, ímpar. Com Theo é assim. Qualquer coisa que eu jogo, eu não dou mole pro Theo, não. Não dou mole, não. Eu ganho. Porque para ter frustração tem que ter em casa. Depois no mundo ele vai perder. Então sofre bullying dentro de casa. Você perdeu e tal. Pá, ímpar, pá, ganhei. Não, você não ganhou. Ninguém gosta de perder. Daí diria, o dito popular, eu sempre escutei falar que o importante é o quê? O importante é competir. O importante é competir. Com certeza quem criou essa frase foi quem tirou em segundo lugar. O importante é competir, sabe? No entanto, existem algumas perdas que são necessárias. São necessárias para nós. Tem muita gente que acha que perder é sinônimo de derrota. Ah, mas não é, pastor? Não, depende. De vez em quando é algo estratégico. Lembra do Brasil aí, só para lembrar? Ai. Lembra do Brasil com Camarões? O Brasil perdeu. Primeira derrota na história do Brasil com Camarões. Mas fez com que o time fosse poupado para fazer uma grande partida com a Coreia do Sul. Ou seja, de vez em quando, a derrota é um passo atrás para pegar impulso. É estratégico. A minha tese aqui é a seguinte, gente. É sobre essa perspectiva que quero trabalhar um texto bíblico. Tem coisa que a gente tem que deixar aí. Para que a gente ganhe o campeonato da vida, não tem jeito, tem coisa que a gente tem que perder mesmo. É isso. E na vida eu acredito que quem ganha não é quem sabe perder. Não. Quem ganha é quem sabe o que perder. Quem ganha não é quem sabe perder. Quem ganha é quem sabe o que perder. E deixar ir uma dúvida deixar ir é uma dádiva dos vitoriosos. Porque dois corpos não ocupam mesmo lugar no espaço. Para que um ciclo comece, o outro ciclo tem que terminar. Então o velho tem que deixar um para trás. Mas como fazer isso? O que a gente tem que deixar aí? E eu queria destacar isso numa história da Bíblia. Na Bíblia tem uma história, uma personagem, o que aconteceu ali, que exemplifica muito bem como fazer isso, o deixar ir. E essa história é a história de Mateus, que trocou de nome, né? O nome dele é Levi e Jesus o batizou como Mateus. Lucas capítulo 5, versículo 27 diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na corretoria. Esse aqui, ó, Levi ou Mateus que eu falei, né? E disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha.
E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Jesus está anunciando o evangelho por toda a Judéia, por todo Israel. Jesus começa a ganhar proeminência social e ele chega especificamente para conversar com uma pessoa e chama para segui-lo. O nome dessa pessoa é Levi. E assim, o texto não diz muito, o chamado de Levi não foi extraordinário, foi incrível, porque Jesus estava passando, olhou para Levi, Levi estava provavelmente na coletoria, abrindo um grande parênteses, Levi era publicano. Quem eram os publicanos? Eram os ladrões de Roma. Deixa eu explicar. Levi era o responsável por pegar impostos do povo de Israel e dar ao Império Romano. Diferentemente de nós que geramos, que devolvemos impostos para o governo, e teoricamente eles teriam que usar em favor do povo, lá não tinha esse negócio de usar em favor do povo, não. O Império Romano escravizou Israel. E qual era o tipo de serventia de Israel? Israel tinha que pagar tributo a Roma. Tirava boa parte do dinheiro do que eles produziam e devolviam a Roma. A troco de quê? O que Roma daria para eles? Nada. Era escravo. Como que o Império Romano coletava esse dinheiro que era roubo? Roubo institucionalizado. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Roubo institucionalizado. Eles elegiam concidadãos judeus para serem os responsáveis de ir lá e tirar o dinheiro do povo. Esse cara, o nome desse concidadão judeu que tirava o dinheiro do povo se chamava publicano. Levi, o Mateus, que Jesus deu o nome de Mateus, ele era um publicano. Você imagina se era um cara odiado ou amado pelo povo? Era um cara odiado. Era um ladrão institucionalizado. Era um cara odiado. Jesus não pensou, você se imagina para a religião da época. Jesus passou, viu o publicano na coletoria e falou assim, Levi, eu te vi, larga tudo e me segue. O ladrão largou tudo e seguiu Jesus. Olha que coisa incrível, olha que escândalo social. Mas a partir daí a história ela muda de quadra. Um dia Jesus disse, siga-me, sabe o que aconteceu? Ele largou, falou, eu vou. E a partir daí, ele começa o que eu estou chamando hoje de deixar ir. Ele começa um processo de perdas para que ele pudesse ganhar. E aqui eu queria estabelecer um princípio. Quando encontramos com Jesus, ganhamos tudo porque ganhamos Cristo. Mas esse texto nos ensina que, logo em seguida, se quisermos de verdade viver a tal vida abundância, e vida em abundância, ou vida abundante, que Jesus nos promete, nós precisamos deixar ir algumas coisas. E esse texto nos ensina. É sobre isso que eu quero falar hoje. Qual é o processo de deixar ir que todo ser humano precisa assumir para viver uma vida abundante em Cristo? Jesus chamou Mateus, Mateus disse, eu vou, mas antes de ir, sabe o que Mateus fez? O texto fala, Mateus fez uma festa. E é engraçado que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma festa, o que a gente faz? A gente chama os nossos conhecidos, nossos amigos. Foi quem Mateus chamou. Quem que Mateus chamou? Os ladrões que nem ele. Os publicanos, é o que o texto fala lá no versículo 29. Os publicanos e outra gente que não valia nada, que fatalmente eram má influência para ele, fatalmente deporiam contra o que ele tinha acabado de assumir com Cristo. E qual era o objetivo daquela festa? A gente sabe muito bem, quando um discípulo diz que quer seguir a Jesus, que queria seguir a Jesus, é literalmente seguir. Jesus ia andar pela Judéia inteira, pela Galiléia inteira, por Samaria, ia andar por aquilo tudo, e o discípulo ia atrás. Então aquela festa era mais que uma festa, era uma festa de despedida. Em que o publicano ladrão, convertido, ofereceu a Jesus um encontro com aqueles seus amigos que também eram da Malaia que Jesus pertencia. E aqui eu queria destacar a primeira coisa. A primeira coisa que a gente aprende com Levi, que precisamos deixar ir, atenção, são certos convívios.
são certos convívios. E agora eu vou falar, talvez seja a primeira vez que eu vou falar isso na história do meu pastoreio, que eu vou pregar sobre esse ponto, porque é um deixar aí extremamente delicado para mim. Eu quero abraçar todo mundo, vocês me conhecem. E eu não quero deixar ninguém ir. Mas o texto bíblico, ele é muito cirúrgico em relação a isso. Eu quero descrever alguns deixar ir. Em termos de convívio social, o texto bíblico nos garante que existem momentos extremos da vida que precisamos deixar algumas pessoas irem. E que elas têm que ir. Senão quem adoece somos nós, junto com as pessoas. Já diria minha avó, e vocês vão completar isso, quem se mistura com porcos? Olha só que beleza, hein? Só tá afiado. Quem dorme com morcego? Acorda de cabeça para baixo. Todos esses caras, e esse dito popular, copiaram de Salomão. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim: quem anda com sábios, será sábio. Mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Percebe? Salomão aqui, ele antecede a psicologia social, que diz que nós somos frutos do meio, nós somos o resultado dos nossos encontros, ou seja, sou como resultado de quem me relaciono. É isso que Salomão está falando, e é isso que inclusive depois Durkheim, olha, gostaram? Durkheim, Max Weber, veio falar na sociologia. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Então, dependendo de onde queremos chegar e do que nós queremos ser, nós vamos ter que aprender a deixar algumas pessoas irem da nossa vida. E se a gente não aprender a deixar ir, quem se perde da gente é a gente mesmo. Tudo bem, tem que deixar alguma pessoa ir, mas a quem deixar ir? Quem de verdade precisa ir? Esse é o ponto. E é isso que precisamos entender. E a Bíblia nos explica em relação a isso, o próprio apóstolo Paulo. Preste atenção nisso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Olha o que Paulo fala aqui. É uma ordem de Paulo. Ele está sendo claro. Sabe aquele irmão que te afasta de Deus? Sabe isso? Paulo diz, deixa ele ir. E sabe o que a gente aprende aqui? Que não é toda comunhão que Deus abençoa. Tem comunhão que vem para destruir a sua vida. Lembra da Torre de Babel? Eles tinham uma comunhão em torno de, inclusive, era uma torre que seria construída em Babel, para que todos pudessem ver e sempre estarem junto como comunidade. Só que a intenção do coração deles era chegar a Deus, era ser como Deus. O que Deus fez? Deus espalhou. Deus disse, essa comunhão eu não abençoa. Não, eu não abençoo, não é toda a comunhão que Deus abençoa. Agora observe o que o texto fala. O texto fala assim, que vos aparteis ele dá especificamente uma pessoa, de todo irmão. Ele não está falando de incrédulo aqui. Ele está falando especificamente daquele que conhece o Senhor, mas que não quer abraçar o Evangelho. A esse irmão, diz o texto bíblico, deixa aí para não se perder. Agora, como discernimos quem deixar ir ou não? Porque senão fica subjetivo, vocês não concordam comigo? Ah, não gostei do irmãozinho fulano de tal, deixa aí para não se perder. Não gostei do outro, deixa aí. Não. Existe um parâmetro. E isso aqui que eu vou falar para vocês agora é imprescindível para que haja cura aqui essa manhã nesse sentido. Muita gente, e a gente vai perceber à medida que o texto continua, muita gente é doente por relacionamentos tóxicos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Como discernir quem deixar ir ou não? Quando sabemos que aquele irmão do nosso convívio se enquadra nessa categoria do deixar ir. O texto de Paulo falando a Tito diz isso. Tito capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: quanto ao homem faccioso, advirta-o uma vez, advirta-o a segunda vez, depois disso, rejeitam. Depois disso, deixa ele ir. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender em quem a gente precisa deixar ir é que numa relação que se diz abençoadora para ambos os que se relacionam, o que temos que fazer para entender é que a análise do fruto do outro é de vital importância. O que eu tento dizer com a análise do fruto do outro? É o que Paulo está falando aqui. Ao homem faccioso. Ou seja,
Se é faccioso, é porque o fruto dele está sob análise. E aqui tem um princípio importante. Se eu estou me relacionando com alguém, o fruto dele tem que estar constantemente sob a minha análise. Aí você fala assim, mas pastor, ele é tão lindo. Pastor, ele é tão maravilhoso, é o príncipe que eu pedi a Deus. Pastor, mas ela é tão maravilhosa. Ela é um modelo, você tem que ver quando ela bota o filtro Pretty Girl do Instagram, ela fica gata demais. Pastor, ele acorda às 7 da manhã, ele toma whey protein, pega 80 no supino. A pergunta que eu te faço hoje é, mas e o fruto? E o fruto? Aí a menina vai namorar alguém, se interessa por um cara, vai no Instagram do abençoado, e o cara tá lá com o biquinho, tá pago. Refém da imagem. Tô dizendo que todo mundo que faça isso tá errado não, tá? Mas é engraçado, né? Eu acho. Tá pago, refém da imagem. E como somos refém da imagem, a gente não liga pro fruto. E a gente troca a imagem por conteúdo. E se você, mulher, já está naquele versículo, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Eu tenho uma palavra para você hoje. No nome de Jesus, não se entregue a qualquer um. Analise o fruto. Analise o fruto. Não há nada ruim que não possa piorar. Analise o fruto no nome de Jesus. O Senhor fala algo hoje para muitos aqui. Deixa aí, para que você não se perca. Mas ainda continua. Da mesma forma, todo mundo que tem um amigo que não vale nada, todo mundo sabe que não vale nada, mas você insiste nele porque ele te dá influência, mas você insiste nele porque ele te dá status, você insiste nele porque ele te dá fama. Ei, não é amizade, é uma relação comercial, uma relação de troca de interesse. Só você não percebe que você está usando esse homem, ou essa pessoa, essa mulher, e sendo usado também por ele ou por ela. Ei, na vida a gente usa coisas e ama pessoas. O problema é quando isso se inverte, quando coisificamos pessoas e amamos coisa. Sabe o que acontece? Viramos objetos, ficamos amargos. E eu te falo algo hoje, em nome de Jesus, você não nasceu para isso. Deus te fala algo hoje. Tem gente que precisa sair da sua vida. Deixa aí para que você não se perca. Mas por que nos fechamos aos olhos? Nós nos fechamos os olhos e não valorizamos as análises. Não valorizamos o analisar o fruto. Talvez porque nós temos medo de ficar sozinho. E eu não falo aqui em relação a relacionamentos amorosos. Eu falo em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer tipo de lugar da sociedade. O fato é que qualquer relacionamento eu estou falando aqui. E aqui se estabelece um eterno dualismo entre solidão e solitude. São duas coisas totalmente diferentes. E eu vou explicar para vocês a diferença. Solidão é a consequência de uma postura errada. Mas agora, a solitude é uma decisão de deixar ir, porque eu coloquei os frutos sob análise e vi que se fosse por aquele caminho, eu ia pelo buraco. E eu queria que vocês guardassem o que eu vou falar agora, que pode ser libertador para muitos aqui. Se você não aprender viver solitude como fruto de amor próprio, dificilmente você terá um futuro diferente da solidão. Vou repetir. Se você não aprender a viver solitude como fruto de amor próprio, dificilmente você terá um futuro diferente do que a solidão. Se você não viver solitude, provavelmente você vai se tornar um dependente emocional. Essa é a próxima consequência, e atenção. Dependência emocional é um dependente afetivo. Muitos provavelmente aqui estão nessa situação, nessa condição. O dependente emocional castra, controla, domina, ou é castrado, é controlado e dominado. E preste atenção a isso. Dependente emocional é um vício.
Dependência emocional é um vício. Um dependente emocional é um viciado. Eu não sei quantos sabem, mas nós viciamos em gente tal qual viciamos em cocaína. Nós viciamos em gente tal qual viciamos em droga. Porque, inclusive, é no mesmo lugar do cérebro, é a mesma área do cérebro que se propõe a isso. A dependência emocional funciona da mesma forma que a cocaína funciona para o cérebro. Então, nos vicia e nos faz dependente. E quando nos vemos presos, não temos consciência da nossa prisão e a consequência é que não sabemos mais como sair. Eu estou falando de pessoas viciadas, que por causa de qualquer vício, estragam sua vida e estão indo em direção à morte. Quem vive uma relação patológica não se ama. O texto bíblico fala, ama o seu próximo como a ti mesmo, como se fosse você. Se você amar mais o próximo do que você, você está doente. Você está doente. Se você ama o seu marido mais do que você, você é um doente. Se você ama o seu amigo mais do que você é um doente. Se você tem uma relação platônica, apaixonada com alguém mais do que você se ama, você está doente. Você é um viciado. Você vai morrer. Você já está morrendo. Quantos nós temos dependentes aqui hoje que precisam do Evangelho de Jesus para libertar? Quem vive uma relação patológica não se ama. Para quem pretende ter uma relação saudável, seja no casamento, nos relacionamentos sociais, o fruto tem sempre que estar sob análise. Sempre estar sob análise. Você é um dependente emocional? Quem você precisa deixar ir hoje da sua vida para que você não se perca? Quem? Quem você precisa deixar ir para que você não se perca? Mas pastor, eu não vou conseguir viver sem ele. Vai, rapaz, lógico que vai. Lógico, como qualquer tipo de dependência, existe um momento de desintoxicação. No início vai parecer que é impossível. Depois vai piorar. Mas vai chegar um momento que você vai começar a ressignificar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E eu tenho certeza que você vai pensar que está caindo para baixo, mas na verdade você está caindo para cima. Gente, eu estou falando algo aqui que vai curar muita gente. Muita gente. No nome de Jesus, quem você tem que deixar ir hoje? A sua cura depende dessa resposta. Mas eu quero continuar um pouquinho mais, que o próprio texto diz. Em relação a quem deixar e como deixar. O texto que nós lemos de Tito, se você pode ser, que é o próximo passo que ele fala. E ele chega à seguinte conclusão: se você não pode ser remédio, deixe ir. É isso que o texto de Tito fala. Olha só, ao homem faccioso, ele começa, né? A gente leu, né? Tito 3, versículo 6. Ao homem faccioso, ou seja, opa, detectei uma fraqueza, opa, sondei os frutos. E aí o que eu faço depois disso? Eu dou um pé na bunda? Não, não é isso que o texto está falando, não. Eu dou um pé na bunda do cara, eu deixo o cara aí? Não. Primeira pergunta que nós temos que fazer é: posso eu, de alguma maneira, ser remédio? É a primeira pergunta que nós temos que fazer. Posso eu, de alguma maneira, ser remédio? E por isso que o texto diz: chama ele uma vez, admoesta, vê se muda. Chama ele outra vez, admoesta, vê se muda. Mas opa, resolveu? Resolveu, perfeito, beleza, podemos continuar junto. Mas peraí. Tu chama uma vez, tu chama duas vezes e nada, entenda algo: o remédio não é você. O remédio não é você. Essa pessoa precisa de um outro remédio que não é você que pode dar. Mas eu não vou perder, ele sempre foi o sonho da minha vida, de jeito nenhum, eu não vou abrir mão. Eu sinto em te dizer, você é um viciado. Você é um viciado de uma mesma droga parecida com cocaína. Não é? É bem diferente, graças a Deus, cocaína é pior, mas digo, no cérebro o negócio é a mesma coisa. Você é um viciado. Teu amor é patológico. Se não deixar ir com amor e tudo, você vai se perder. Meus queridos, quando a gente percebe que a gente não é o remédio, nós precisamos deixar ir. E muitas vezes a gente tem que se separar de gente que a gente ama demais. E que quando vão, empobrecem a gente demais.
mas a gente percebe que não tem mais troca e que aquela relação é patológica, que nós viramos viciados. Eu não vou te enganar, meu querido, no início vai doer muito, mas segura firme, a ressignificação é possível e após a desintoxicação, você será liberto. Por isso, deixe ir para que você não se perca. Deixe ir relacionamentos tóxicos. Mas em segundo lugar, a gente precisa entender que a gente precisa deixar outra coisa aí, e é Jesus que nos ensina. É preciso deixar ir as expectativas. Olha o que o texto vai falar para a gente aqui nesse sentido. Jesus, ele vai para a casa de Levi, e chegando lá na mesa, ele está comendo com os publicanos, e junto com eles vem os caras do mal, né? Quem são os caras do mal? São os fariseus, os doutores da lei, falando, olha que absurdo, esse aí que diz que é o Messias está comendo com um ladrão, com um publicano, isso não vale nada, meu, diga com quem tu anda, tu direi quem és, não vale nada, e tal, e tudo mais. Daí sabe que Jesus responde para ele, para parar, eu não vou cair na de você não. Claro que numa versão ultra plus moderna, né? Eu não vou cair na de você não. Os sãos não precisam de médicos. Ou seja, eu estou aqui para eles. Ou seja, eu sei para onde eu vou. Ou seja, eu sei exatamente onde eu tenho que ir. Eu não vou me prender em agradar as expectativas de vocês. É isso que Jesus está falando. Gente, viver refém das expectativas é doentio. Não apenas de expectativas de outros a respeito de nós, mas de expectativas da gente a respeito de si, expectativas frustradas com o passado, daquilo que nós projetamos para o futuro, daquilo que nós projetamos para a gente, daquilo que os outros projetam sobre a gente. Eu estou falando dessa dimensão, passado, presente, futuro, nós conosco mesmo, ou o povo que nos envolve. Isso é um cemitério de viver. Criar expectativas é viver no futuro. E eu gosto muito dessa frase que diz que a irmã gêmea da expectativa é a ansiedade, é a mesma coisa. É como se eu projetasse no futuro algo que hoje eu não posso fazer nada. E como eu não posso fazer nada, aquilo só me consome, vai me matando por zero de problema, porque está no futuro o meu problema. E o futuro a gente sabe que pertence a Deus. E Jesus em todo tempo combateu a expectativa. Todo tempo Jesus fez isso. Mateus capítulo 6, versículo 34 fala, portanto, Jesus falando, não andeis ansiosos, pelo amanhã, por coisa alguma, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus está falando, cara, se você viver no futuro, cara, você não vai conseguir viver hoje. Esquece o futuro, esquece o passado, viva no presente. Jesus a todo momento teve que alinhar expectativas de sua mãe e dos seus discípulos. Quer ver um exemplo disso? Vai crescer num campo trigo e joio. O trigo é a representação do que era a igreja do Senhor. Joio era gente que faria mal para a igreja. Daí os caras falaram, mas peraí, então quem que é trigo, quem que é joio? Jesus falou, não cabe você saber. Você não vai arrancar não. Não custa você não tem nada a ver contigo. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte, olha só, deixa crescer. Quem vai separar é o Pai, ou seja, não joga a expectativa onde não lhe cabe. É o que Jesus está falando. Daí mais para frente os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, você vai voltar, quando você vai restaurar Israel? Ele falou, os dias e os tempos não cabe a você, não viva no futuro. Não viva no futuro. Porque você não pertence a lá, isso cabe a mim. Daí Jesus fala assim, inclusive, eu tenho que ter isso alinhado em mim, porque nem o filho sabe. Jesus fala isso no texto bíblico. Nem o filho sabe. Sabe o que ele está falando? Olha só, expectativas que são jogadas, que são roubadores de energia, roubadores de vida, que estão no futuro, ou expectativas frustradas do passado, só servem para nos matar. Não cabe a gente alimentá-las. Roubam o fluido de vida. Aconteceu também com a mãe, Maria. Filho, acabou o vinho, filho. Está na hora de você se manifestar como Messias. Daí o filho vai falar assim, é legal o The Chosen. A gente vai ter uma outra temporada do The Chosen agora, hein? Para ver. É legal demais o The Chosen como trabalha isso. Ele fala assim, mãe, não está na hora, Jesus falando, né?
Mãe, não está na hora disso, de se manifestar. O texto bíblico é um pouco mais reto. Não, é a tradução, né? Ele falou assim, não cabe a você, mãe, saber isso. Ou seja, não coloque a sua expectativa sobre quem eu vou ser em mim. Porque quem eu vou ser é o pai que sabe. Quantas mães não botam expectativas no filho, né? Se frustra e fruta os filhos por causa disso. E Maria era um poço de expectativa. Jesus foi alinhando as expectativas a todo momento de Maria. Um dia a gente vai falar sobre isso. Jesus foi claro, ele sempre trouxe a gente do passado para o presente ou do futuro para o presente, da ansiedade à depressão, para dizer, a única forma de não sermos ansiosos, a única forma de não sermos deprimidos é entender que o futuro o Senhor garante, o passado o Senhor pode tocar e ressignificar, mas viva no presente. Viva no presente. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não se alimente daquilo que vai tirar a sua força. E você não pode fazer nada a respeito, porque não lhe cabe. Não há nada que coloque você num caminho com maior chance de deslize psicológico. Não há nada que coloque você no caminho com maior chance de deslize histórico-social, de deslize de sofrimento, de ser pela metade do que viver no futuro em função das expectativas criadas, de viver no passado em função das frustrações por expectativas que não se cumpriram. Ter expectativa é viver na ansiedade, é sofrer pelo que você não pode fazer nada, é sofrer à toa. Eu sempre gostei muito de cachorro. Eu fiquei traumatizado com cachorro. Porque uma vez um cachorro meu morreu. Esse morreu de ataque cardíaco. A pessoa foi... A menina que trabalhava lá em casa falou, acordou cedo. Everton, o Chuel morreu. E aquilo me assustou muito, eu tive que enterrar. Aí falei, eles vivem muito pouco, né? A gente sofre muito. Daí eu fiquei meio assim com o cachorro. Mas eu amo cachorro de verdade. E a gente teve um cachorro lá em casa. O nome do cachorro foi Akira. Minha mãe lembra da Akira. Meu pai. Akira, ela alimentava uma expectativa muito grande. Qual era a expectativa da Akira, mãe? Ser mãe. Ela precisava de um psicólogo, gente. Sem psicólogo canino, né? Ela alimentava a expectativa de ser mãe. Mas, gente, o negócio era muito sério. Ela tinha um bichinho de pelúcia, ela botava o bichinho de pelúcia para mamar. Ela começou a produzir leite. Não foi, mãe? E a Akira ela sonhava em ser mãe, Daí um dia, o que a gente fez? A gente levou o Micael lá para casa, para cruzar com ela, para ver se saía filhote. E daí o Micael voltou para casa apaixonado pela Akira. Porque os cachorros são apaixonantes, e assim, é apaixonante a Akira porque assim, é reflexo dos donos, né? É brincadeira. Nada a ver, gente. É que... E o que aconteceu foi o seguinte, o Micael ficou tão apaixonado que quando ele foi para casa, voltou para casa do dono ligou pra gente e falou assim, o Micael vai morrer, se vocês não levarem ele, porque ele se apaixonou. Aí a gente levou o Micael com aquilo lá para casa, mas olha, eles nunca conseguiram ter filhos. Não, vou repetir. Não é que eles nunca conseguiram. Daqui a pouco eu vou contar o final da história. Ela nunca conseguiu gerar filhos. E a Akira foi muito infeliz até um momento da história, que eu vou contar daqui a pouco. Sabe, gente, a pior coisa que tem é estar grávido de uma expectativa e ser sepultado na tristeza de não concretizar o que se espera. Mas a pergunta que eu te faço é, qual é a maneira, então, de não gerarmos expectativas? E atenção, é um protótipo que eu vou dar. São 2 caminhos. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Primeiro, tudo começa com um problema. Um problema é a pergunta. A pergunta é sinônimo de expectativa. A pergunta gera expectativa. Então nós temos uma expectativa criada por um problema, nós temos que fazer uma pergunta a partir daí. Tem solução? Se tiver solução, aí a gente faz o quê? Nós partimos para a ação. Ah, mas de vez em quando a ação está muito longe de mim. Então nós colocamos num papel. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Vocês viram o que eu fiz hoje aqui, na hora do dízimo? Falei, vou falar 2 coisas para vocês. E falei sobre a nossa oferta de gratidão pelo ano. E eu falei a segunda coisa para mim. Eu falei, a segunda coisa é para mim. E eu comecei a contar
todos os processos que fizemos depois que nós tiramos a licença. Sabe o que eu estava fazendo ali? Eu estava botando num papel para vocês, para tirar a expectativa de mim. Vocês percebem? Isso é imprescindível e importante, sabe por quê? Porque senão eu piro. Porque eu não quero de forma alguma, como líder dessa igreja, não passar transparência para vocês. E mais do que não passar transparência para vocês, eu quero tirar esse peso da expectativa do que não me cabe, porque tem algo que não me cabe. Eu posso fazer até o momento. Como eu vou fazer? Eu pragmatizo os processos. Se existe algo para fazer, a partir dali eu tenho uma linha de ação. E se eu tenho como eu faço com a linha de ação? Primeiro, se existem pessoas que estão envolvidas junto comigo, eu preciso tornar isso claro e público. Por isso faço com vocês. Eu faço com vocês para gerar transparência, sim, mas eu faço com vocês mais por causa de mim. Senão eu piro, eu crio expectativa em cima de mim. Puxa vida, o que o pessoal está pensando? Como é que vai ser? Ou seja, o que eu estava fazendo era exatamente concretizando esse caminho. Eu tenho um problema e o problema gera expectativa. Tem solução? Tem. Então quais são os passos para a solução? A partir daí, eu tenho uma ação ativa em direção a resolver. Se você procrastinar, cara, a única coisa que você vai ter é expectativa. E a expectativa te mata. Agora tem um segundo passo. O segundo lugar, o segundo passo é o seguinte: eu tenho um problema, o problema gera expectativa. Se o problema gera expectativa, aí vem a pergunta: tem solução? Tem coisa que não tem solução. E aí? O que fazer com o que não tem solução? Essa é a sugestão que eu vou dar. A psicologia fala, você precisa partir para a aceitação. O evangelho fala, você precisa partir para a aceitação ativa. E eu vou explicar o que eu quero dizer com aceitação ativa. O que nós... Tem problema, não tem solução, parta para aceitação. Ou seja, aquilo que eu não alcanço, eu descanso. Atenção a isso. Preste atenção a isso. Não adianta sofrer. É o que o próprio Jesus vai falar lá em Mateus 6. Quem de nós acrescentará um só côvado àquilo que nós temos expectado? Que Jesus está falando é o seguinte: você não vai ganhar nada em esperar algo que você não pode resolver, que não está na sua mão. A única coisa que você ganha é preocupação. A tua vida sai pelos poros. Por isso nós estamos diante de algo aqui importante. Aquilo que eu não alcanço, eu descanso. O que não cabe a mim e eu não tenho como dar jeito, só é um gerador de ansiedade. Só te adoece. Problema sem solução. Problema sem solução, aceitação. E eu coloquei o ativa do lado. O que eu quero dizer com aceitação ativa? Agora eu volto para a história da Kira. A história da Kira terminou da seguinte forma, de uma forma muito feliz. Micael e Kira não conseguiram ter filhos. E a Kira ficou com leitinho e tal, e tinha um bichinho, até que um dia a nossa família chegou com eles com um presente. O Shuel, que era um husky siberiano desse tamanhozinho, só eram 3 husky. Meu irmão, quando o bebê chegou, a Kira não sabia o que fazer, botava ele para mamar, lambia, não deixava ninguém chegar, rosnava para quem chegasse perto. Vocês percebem o que estava acontecendo ali? Porque a resposta é a aceitação daquilo que não tem jeito. Mas qual tipo de aceitação? E eu chamo isso de aceitação ativa. Ou seja, a aceitação ativa é um apelo de Deus para que geremos filhos, mesmo que adotivos. A palavra é, Cristo nos chama para ressignificarmos nossas expectativas e darmos lugar, produzirmos vida, produzirmos amor, esperança em meio ao caos. Gente, olha só, onde não tem solução, solução foi dada. Mas que tal ressignificar aquele vazio com os sonhos que aí Deus ainda tem para a tua vida? Se eu não posso gerar um filho físico, por que não adotar? Se eu não posso mais correr, por que não me tornar um campeão? Porque eu não posso fazer esporte, um campeão de xadrez. Se eu não posso mais ter saúde a pleno vapor, por que eu não posso ressignificar isso tudo? Se a vida nos apresenta uma chuva, nós precisamos aprender a dançar na chuva. É aceitar, mas colocar algo no lugar do que está vazio.
O choro pode durar uma noite. E isso aí não tem a ver com pontos específicos. Isso é generalizado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A vida é assim. Eu perco um pai, mas ganho um filho. É assim. Os avós se vão, mas os netos chegam. Outro dia eu estava pensando nisso. Meu Deus! Se eu não fosse casado com a Priscila, fosse sozinho e não tivesse filhos, o que ia acontecer comigo quando as outras gerações começassem a partir? Mas graças a Deus, tudo se faz novo, inclusive na criação. Vocês percebem? Lugar vazio é lugar de outra coisa no lugar. Deus sempre tem alguma coisa para preencher teu vazio, cara. Sempre tem uma coisa. Não foi diferente com Jesus. Jesus já ensinou isso pra gente. Olha que coisa bonita isso aqui. Vocês lembram o que acontecia? Jesus ajustou a própria expectativa da sua mãe. Pensem na cena. Que horas são? Maria estava assistindo a morte do seu filho. Você imagina isso para uma mãe? Na cruz. A morte do seu filho. Você imagina a frustração de uma mãe assistindo seu filho morrer sem poder fazer nada. Seu coração estava em frangalhos. Sua maternidade destruída, suas expectativas de ser mãe do Messias estavam totalmente frustradas. E como que uma mulher nessa situação pode se reerguer? Da mesma forma, atenção ao que eu vou falar para vocês, da mesma forma, numa ponta, enquanto Maria estava sofrendo pela morte de um filho, a sua maternidade estava ferida, do lado dela tinha um filho sofrendo pela morte do pai. Sabe quem era? João. João estava ali e via o seu mestre, aquele que o adotou como Deus, como Senhor, como discipulador, morrendo. Todas as expectativas que esse filho espiritual tinha naquele homem Deus que estava na cruz estavam indo embora. Jesus olhou aquela cena e falou assim: tem uma mãe precisando de um filho, tem um filho precisando de um pai, de uma paternidade. E daí Jesus na cruz, olha Jesus ajustando a expectativa, olha Jesus ressignificando de forma ativa. Jesus chegou para Maria e falou assim: ei Maria, eis aí o teu filho. Olha só, eis aí o teu filho. E o que Jesus está dizendo aqui para sua mãe é: a única forma de você matar a sua expectativa frustrada, superar o luto de perder um filho, é canalizando a sua maternidade. Ei João, eis aí tua mãe. Sabe o que Jesus está falando assim aqui? A única forma de você ressignificar a morte de um pai, de um líder para você, é canalizando a sua filiação. Não é simplesmente aceitar a possibilidade em Cristo de um novo começo. Olha que coisa linda, sabe? O convite de Jesus aqui é a ressignificação ativa. Jesus está dizendo para sua mãe: mãe, você não precisa morrer comigo. Eu estou te dando hoje a solução. Cure a sua maternidade na adoção. Ressignifique a sua vida. Sua maternidade não acabaram na minha morte. E é a mesma coisa que Deus está falando para alguém aqui essa manhã, com as suas expectativas frustradas, que não há nada o que fazer. Ressignifique no nome de Jesus. Adote de forma figurada. Jesus está falando para a gente hoje aqui: preencha os espaços que a vida te deixou, expectativas frustradas te deixaram, com sonhos de Deus para você. Eu bem sei os sonhos que eu tenho para vós, sonhos de alegria, sonhos de paz e não de morte, sonhos de vida e não de guerra. Eu bem sei. Se alguém está em Cristo é nova criatura. O choro pode durar uma noite. Aceitação? Não. A alegria vem pela manhã. Em Deus sempre haverá um novo começo. Em Deus sempre haverá um novo começo. E Deus pede algo para você hoje, no nome de Jesus. Deixa ir toda expectativa. Deixa ir para que você não se perca. Em último lugar, eu já estou acabando. A última coisa que nós precisamos deixar ir. Jesus nos fala, através desse texto, nós precisamos deixar ir tudo que é velho. Tudo que é velho. Os fariseus chegaram e falaram assim: que absurdo esse cara comendo com esse
com esse povo que não vale nada, esses ladrões de Roma. E Jesus dá uma alfinetada nos fariseus de forma tão clássica. Porque Jesus estava falando assim, cara, você fala dos outros, mas e o seu evangelho? Como é que você está vivendo? É mais ou menos isso. Sabe como é que ele faz isso? Você é santarrão, não é, ô fariseu? Você não é? Mas o que você fala sobre isso aqui? No versículo 36 ele fala, ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Falando para os fariseus. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couros velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo é que não tem como viver o novo remendando o velho. Não tem como, ninguém remenda com um pedacinho do novo, algo que já está velho. Não, o que é velho tem um destino. Sabe qual é o destino velho? O lixo. O destino do velho é o lixo. Ou seja, não faz sentido receber Jesus em pedaços. É isso que Jesus está falando aqui. Não faz sentido receber Jesus em pedaços. Não faz sentido querer ir no evangelho e tirar só um pedacinho dele. Tem muita gente que rejeita o pacote do evangelho como um todo, o pacote de Jesus. Tem muita gente que não quer ser transformado, quer ser melhorado. Transformado não, eu quero ser melhorado. Eu quero ir como abrindo uma geladeira e pegando o que me convém para comer. Sabe, eu procuro Jesus, sabe por quê? Porque Ele é o Deus que cura e eu preciso de uma cura. Mas vem, e o resto? Não, o resto eu não quero não. Não, eu procuro Jesus porque eu quero a restauração no meu casamento. Mas e a pornografia que tu não larga? Mas e o vencer vícios que você não larga? Não, isso eu não quero não, é parte. É roupa velha que tenta encaixar o evangelho, partezinha do evangelho, remendo novo na velha. Não funciona. Não funciona. Só quero Jesus porque eu quero cuidar dos meus traumas, das minhas frustrações de expectativas, coisa do passado. Eu quero que Ele me dê a solução. Não, meu querido, no nome de Jesus, e me conta como é que está teu caráter. Não, o caráter eu não preciso mexer não. Eu quero Jesus porque eu quero que Ele dê jeito no meu negócio, porque afinal de contas no evangelho a gente tem prosperidade. Até tem sim, mas e eu tomar a sua cruz e segui-lo, você quer? Meu querido, muitos buscam a solução parcial, descartando uma solução integral. A mensagem de Jesus é uma só: eu vim te ajudar a mudar por completo. Eu não quero que você coloque só um remendinho em você, partes do evangelho. Não, eu não quero que você sabote o evangelho, profane o evangelho. Você vai destruir o evangelho pegando só um pedacinho, porque todo mundo vai ver que a sua roupa continua velha com um pedacinho novo. O que não faz sentido. Todo mundo vai ver que você mudou coisa nenhuma. Você não mudou coisa nenhuma. E o pior, que é a coisa mais interessante que o texto fala. O texto trabalha uma roupa nova e uma roupa velha. Roupa velha rasgada. Sabe o que ele faz? Ele pega a roupa que é nova. Essa roupa é o símbolo do evangelho. A roupa velha é a nossa vida passada. E o que ele faz é o seguinte: ele estraga a roupa nova para colocar na roupa velha. Olha que coisa interessante. O remendo novo não dá valor à roupa velha remendada. É a roupa velha que tira o valor do remendo novo. É o contrário. Ou seja, eu inutilizo o bom e cataliso o ruim. Olha que coisa. Ou seja, o evangelho parcial, aceitado só numa partezinha, faz com que todo o evangelho seja totalmente descredibilizado, profanado, se torne um falso evangelho. Um domingo no culto, domingo tem um cultinho, terça-feira tem uma célula, mas você mudou? Vem cá, seus sonhos mudaram, seus caminhos de ganhar dinheiro mudaram, sua maneira de ser marido, sua maneira de ser esposa, sua maneira de ser filho mudou. Talvez isso não seja o evangelho de Jesus.
Sabe, nós precisamos entender que o que Deus está oferecendo para nós não é o remendo em algumas áreas da nossa vida, mas transformação completa. Jesus está dizendo para a gente hoje: eu vim para te transformar inteiro, eu vim para te dar uma roupa nova, para fazer de você uma outra pessoa. Sabe, as pessoas querem ajustar o evangelho às suas vidas, ao invés de ajustar as suas vidas ao evangelho. É por isso que Jesus fala: ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Ou seja, o que Deus te propõe hoje é: deixe ir toda a roupa velha que você tem vestido e anula o evangelho que tem te servido apenas no que convém. E por isso é um anti-evangelho, é um evangelho do anticristo, é um falso evangelho. Deus pede para você algo hoje, no nome de Jesus: deixe ir toda a roupa velha, deixe ir para que você não se perca. Deus nos confronta para 3 coisas aqui. A primeira coisa é: quais são os relacionamentos que têm te adoecido? Que você hoje tem que falar: chega, eu vou deixar ir para não me perder. Eu sou um viciado, eu preciso ser curado, eu vou sofrer por abstinência, mas depois a minha vitória vai chegar. A segunda pergunta é: quais são as expectativas, seja do passado, seja no futuro, seja sobre si, as frustrações, quais são as expectativas criadas que você tem que deixar ir para que você não se perca? No nome de Jesus, hoje Deus te chama a uma ressignificação ativa, sabendo que o choro até dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor quer preencher esse vazio em você. Deixe para Ele todas as expectativas, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas transgressões, as nossas imparcialidades, os nossos vazios. Ele tomou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras. Nós fomos sarados. Deixa ir para não se perder. Em último lugar, qual relacionamento que te afasta de Deus? Na verdade, qual relacionamento, qual roupa velha que você tem que deixar aí hoje? Qual roupa velha que você tem que deixar aí hoje para que você não se perca? Não adianta remendar, você estraga o evangelho e você estraga a si. Qual roupa velha? Lá em casa as crianças perdem roupa muito fácil. Eu abro o guarda-roupa, tem um monte de roupa. E a Priscila hoje estava falando comigo assim: pô, Everton, a gente vai ter que dar as roupas de novo, porque a Helena já perdeu tudo, o Theo já perdeu tudo e tal e tudo mais. Daí, sabe, aqueles negócios de vó, sabe o que a gente faz? A gente começa a tirar uns negócios assim, dar uma melhoradinha para ver se consegue afastar aqui e tudo mais. Tô dizendo que a gente não tem que fazer isso, não. A gente tem que dar um jeito. Mas o problema é quando a gente faz isso com a vida. Tem coisa que a gente tem que jogar fora, gente. Jogar fora. É roupa velha, não serve pra ninguém. Se não serve pra você, não vai servir pra ninguém. Então sabe aquelas coisas porcalhadas que você tem lá? Não adianta dar, não. Joga fora. Faz uma fogueira santa pro Senhor e diz: eu quero entregar isso tudo pra ti, Deus. Qual a roupa que você tem que jogar fora hoje? Qual a expectativa que você tem que deixar aos pés da cruz? Quais pessoas que tem que ser afastadas da tua vida, porque tá te levando pro buraco junto? Tudo começa com ir a Cristo. Assim Levi fez. E hoje Jesus faz como fez com Levi. Ele chega aqui e aponta para você. Talvez você se sinta esse publicano. Esse publicano, esse cara que é ladrão, esse cara que faz um monte de coisa errada. Jesus não quis saber. Ele só olhou a intenção do coração e falou assim: Levi, vem, eu tomo pancada por você, porque vão falar mal de mim, porque eu tô te chamando, mas eu acredito no que Deus tem pra tua vida. Da mesma forma, Jesus fala pra você essa manhã: vem, eu tomo pancada por você. Afinal de contas, eu morri por você, e o meu sangue é poderoso pra te fazer novo. A única coisa que eu te falo hoje: venha, venha, assim diz o Senhor. Se você quer começar uma vida nova com Cristo hoje, essa manhã, eu te peço algo. Feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça e ore no seu coração assim, diga: Senhor Jesus, eu sou falho. Senhor Jesus, eu sou pecador. Senhor Jesus, hoje eu quero deixar ir tudo que não agrada em mim, para que o Senhor possa preencher tudo. Entra na minha vida, muda a minha história, me faz novo para a honra e glória do seu nome. Me muda. Essa é a minha oração, e assim oro agradecido
No nome de Jesus. Amém. Você continua de olhos fechados, cabeça baixada. Se você orou comigo, levante sua mão lá no alto assim, ó. Levante sua mão lá no alto. Deus te abençoe, 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 estou vendo você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, estou vendo você. Deus abençoe, estou vendo você. Deus abençoe. Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe, meu querido. Mais alguém aqui hoje? Deus abençoe, minha querida, estou vendo você. Hoje é manhã de salvação, não deixe passar. Deus te abençoe, meu querido. Estou vendo você. Deus abençoe, estou vendo você. Quantos aqui hoje dizem sim para o Senhor? Dizem sim para o Senhor. Eu quero me virar daquilo que não me agrada do Senhor. Eu quero me virar para Ti hoje, Senhor. Assim, se você está orando assim, levante sua mão, que eu quero orar por você. Deus abençoe, eu estou vendo você. Talvez pessoas estejam aqui hoje. Deus abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Talvez pessoas estejam aqui hoje afastadas do Evangelho, e por estarem afastados do Evangelho, o Senhor trouxe hoje aqui e recebeu essa palavra, e o Senhor está queimando no seu coração, dizendo: volta, meu filho. Se esse é o seu caso, você quer voltar para os caminhos do Senhor hoje, levante sua mão lá em cima. Eu quero orar com você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu estou vendo você. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Todos de olhos fechados ainda, cabeça baixada. Eu peço um favor para você, eu quero orar agora, mas você que levantou sua mão, levante lá em cima, bem alto, por favor. Bem alto, se você pode. Isso, isso, isso. Bem alto, por favor. Tem uma moça lá em cima, por favor. Bem alto. Tem uma moça aqui também. Renata, você ora ali com aquela moça, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém que não está do seu lado aí, e você levantou a mão. A gente quer orar de forma individualizada. Levante sua mão onde você estiver. Todos já estão, agora todos vão ficar de pé. Aqueles que não estão recebendo oração, e nós vamos abençoar esse povo. Fique de pé no seu lugar, todos. Estenda a sua mão de forma simbólica para alguém aqui. Estenda a sua mão de forma simbólica. Vamos orar por esse povo. Senhor Jesus, são seus servos a partir de hoje. Disseram sim para o teu evangelho, disseram sim para o seu evangelho. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito invada cada coração, e eles saiam daqui leves, diferentes, porque caminham contigo. Nós te pedimos, Senhor, como igreja, para a honra e glória do seu nome, nos ajude a consolidar os seus servos nos seus caminhos. Nós te pedimos, Senhor, que cada vazio, que cada incongruência seja preenchido pelo Deus que faz nova todas as coisas. Também te pedimos pela nossa igreja de uma forma geral. Eu te peço para a honra e glória do seu nome, Senhor, no nome de Jesus, retira qualquer tipo de expectativa frustrada, retira de qualquer tipo de vício, pessoas que estão viciadas em outras pessoas, relacionamentos tóxicos. E nós te pedimos também, Senhor, que as vestes que estão velhas não sejam mais remendadas, mas sejam jogadas no lixo. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim oramos no nome de Jesus. Amém, vamos cantar. E Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim.